Bom, galera, vamos começar aí com esse primeiro vídeo que eu vou gravar para vocês. O nosso tema hoje é esse daqui, ó. Direito das obrigações versus direitos reais. Nós vamos destacar aqui nesse vídeo, pessoal, as principais diferenças entre o direito das obrigações e os direitos reais. Para começar destacando essas diferenças, pessoal, a gente tem que compreender como é que funciona a relação obrigacional, a relação jurídica obrigacional e a relação jurídica de direitos reais. Como é que funciona, pessoal? Da seguinte forma: a relação jurídica de direito das obrigações é uma relação onde nós temos, de um lado, o credor e, de outro lado, o devedor, sendo que o devedor deve entregar para esse credor aqui uma prestação, certo? Já a relação jurídica de direito real é aquela onde nós vamos ter, de um lado, o titular do direito, por exemplo, a propriedade, e do outro lado, nós vamos ter todos da sociedade, em face de um objeto que é a nossa coisa. Por que isso, pessoal? A gente é acostumado a escutar ou ler nos livros que a relação jurídica de direitos reais, na verdade, é uma relação entre o titular do direito e a coisa. Mas, na verdade, a gente tem que lembrar que a relação jurídica no direito brasileiro, ela não trabalha com coisa no seu polo passivo. A coisa, na verdade, é o objeto dessa relação. Então, o que nós temos, em verdade, quando nós lemos isso nos livros, nós temos que interpretar que a relação jurídica de direito das coisas, na verdade, eu tenho, de um lado, o titular desse direito e, do outro lado, todas as pessoas devendo respeitar esse meu direito. E eu vou usar exemplo, pessoal, no direito da propriedade, que é o direito mais puro de todos. Vejam, o direito da propriedade, pessoal, eu tenho a propriedade, então eu sou titular do direito. O objeto, meu celular, por exemplo, é a coisa. Quem que pode mexer no meu celular? Alguém pode mexer no celular? Sem a minha autorização? Basicamente não. Né? É interessante isso, né? A gente falar, alguém pode mexer no celular? Ah, a minha namorada pode. Não. Na verdade, pessoal, não pode. Por quê? Porque, na verdade, a propriedade ela é exclusiva sua. Então, apenas você tem o direito de exercer, de usar, de fruir esse direito, de dispor dele. Né? Do contrário, pessoal, mais ninguém da sociedade. Sem a sua autorização, ninguém está autorizado a mexer no seu celular, assim como em qualquer objeto do seu patrimônio, dos seus bens. Tudo que é seu, da sua propriedade, ninguém pode mexer, ninguém está autorizado a mexer. Então, dentro dessa visão, pessoal, nós temos, de um lado, o proprietário, titular do direito, e do outro lado dessa relação jurídica, todos da sociedade devendo observar esse direito em face de uma determinada coisa. Então vejam, pessoal, que nós temos aqui na relação obrigacional, credor e devedor, em face de uma prestação. Do outro lado, o titular do direito, todos da sociedade, em face de uma coisa. E esclarecido isso, pessoal, nós temos aí então que destacar os pontos de diferença entre direitos reais e direito das obrigações. E eu vou passar a destacar essas diferenças, pessoal, em relação a alguns tópicos. Primeiro, em relação aos sujeitos. Veja, pessoal, no direito das obrigações, nós temos basicamente três elementos bem definidos. Nós temos o credor, devedor em face de um objeto. Então, basicamente, eu vou ter aqui dois elementos. E no direitos reais? Nos direitos reais não é assim que funciona, pessoal. Nos direitos reais, na verdade, nós também temos três pontos. Nós vamos ter aí o titular do direito, todos da sociedade, mais o objeto, que aqui no caso é a prestação, e aqui é a coisa. Certo? Só que nos direitos reais, pessoal, quando nós falamos de todos da sociedade, nós não podemos colocar esse todos da sociedade como um elemento definido. Então, nós vamos ter aqui, então, dois elementos bem definidos.
Enquanto aqui eu tenho 3 elementos bem definidos, credor, devedor e prestação, aqui na verdade eu tenho 2 elementos bem definidos, titular do direito e a coisa. Só que quando nós falamos de sujeito especificamente, nós aqui só vamos ter um sujeito. Por quê? Porque do outro lado, pessoal, aqui, ó, nós só vamos ter todos da sociedade. Qualquer pessoa deverá respeitar o seu direito de propriedade, o seu direito real. Então, pessoal, quando nós tratamos do sujeito, vejam que há uma diferença bem clara entre direitos, obrigações e direitos reais. De um lado, nós vamos ter credor e devedor, de outro lado, titular do direito e todos da sociedade. Só que aqui eu tenho o elemento credor e devedor bem definido. Aqui não. Aqui eu só vou ter bem definido o titular do direito, que é o proprietário, por exemplo. Essa é a primeira diferença. A segunda diferença é em relação à eficácia. Como é que é a eficácia no direito das obrigações? E eu vou responder essa pergunta fazendo uma outra pergunta. O direito das obrigações atinge a quem? Quem que se vincula nessa relação? E é obviamente, pessoal, que quem se vincula numa relação de direito das obrigações é o credor e o devedor. Apenas credor e devedor. Por isso nós falamos que o direito das obrigações é relativo, ou seja, gera efeitos interpartes. Já o direito real, não, pessoal. O direito real, ele é absoluto. Por que absoluto? Porque ele atinge a todos. Acabei de falar para vocês aqui, a todos da sociedade. Erga omnes, atinge a todos da sociedade. Todos devem respeitar o seu direito real. Né? Então, é diferente, pessoal. É interessante isso, porque no direito das obrigações, por exemplo, um herdeiro não pode ser obrigado por uma dívida do morto. Por quê? Porque o direito das obrigações ele é interpartes. O herdeiro ele só vai responder em relação à herança no limite das forças da herança. Ele só vai responder pelas obrigações do morto no limite das forças da herança. Se a herança não tiver capacidade de suportar o pagamento das dívidas, o herdeiro não será atingido com isso. Por quê? Porque o código fala que as dívidas serão suportadas no limite das forças da herança. Né? Outro ponto também, que é importante a gente destacar, publicidade. Vejam, senhores, que o direito das obrigações, por ele ser relativo, ele não precisa de publicidade. A regra é essa. Eu não preciso ter um ato que torne o direito obrigacional público. Por quê? Porque ele só atinge as partes. Já o direito real, eu vou precisar de um ato de publicidade. Precisa da publicidade. Por quê? Porque para atingir a todos, ou seja, terceiros, eu preciso desse ato de publicidade, que normalmente se traduz ou pelo registro ou pela tradição, em algumas situações. Em algumas situações, basta a tradição, já é um ato de publicidade. Em outras situações, eu vou necessariamente precisar do registro. Vejam, pessoal, que o direito real, às vezes, para se constituir, ele precisa desse registro, senão eu não tenho. Por quê? Exatamente porque, sem o registro, eu não vou ter o efeito erga omnes e, portanto, ele não vai atingir a todos da sociedade. Em relação ao objeto, mais uma diferença. Em relação ao objeto, pessoal, é bem clara a diferença aqui, né? No direito das obrigações, né? O meu objeto é a prestação. Essa prestação aqui ela pode ser positiva ou negativa, né? Um ato positivo, uma ação, ou um ato negativo, uma omissão. Né? E aqui no direito real, o meu objeto ele é a coisa. Essa coisa aqui hoje pacificada de natureza material. Né? Nós vimos aí nas aulas que coisas imateriais hoje tem já pacificado o entendimento nesse sentido de que coisas imateriais não são objetos, coisas imateriais, não, bens imateriais não são objeto de direitos reais, né, eles são regulados por leis que estão mais para o campo do direito pessoal, como direitos autorais e propriedade intelectual. Tá? Então,
os direitos reais hoje cuida apenas e tão somente de coisas, ou seja, aquilo que tem existência material, existência física. Né? Quanto ao regime legal, pessoal. Quanto ao regime legal. Está acabando a tinta da caneta. Bom, quanto ao regime legal, pessoal, nós vamos destacar aqui. O direito das obrigações, em relação ao regime legal, ele trabalha com a vontade. Veja que a base do direito das obrigações, pessoal, é a vontade. Nós não temos a formação de uma obrigação, efetivamente, sem a manifestação de vontade. Né? E os direitos reais, não, pessoal. Os direitos reais, nós não vamos trabalhar com a vontade. Nós vamos trabalhar com normas cogentes, ou seja, normas de ordem pública. Nós vamos ter aí normas de ordem pública. Vejam, pessoal, que aqui, quando nós falamos de normas de ordem pública, na verdade, nós não temos a vontade. A vontade aqui, pessoal, ela praticamente não existe. Por quê, pessoal? Porque os direitos reais não trabalha com a ideia de vontade. Os direitos reais, ele só trabalha com aquilo que está na lei, ou seja, normas de ordem cogente. Se você não cumprir o que está na lei, você basicamente não tem o direito real. Né? É assim que funciona. E isso vai gerar uma outra situação também, pessoal. Isso vai gerar uma outra situação importante que nós temos que considerar, que é em relação ao limite. Limite dos direitos reais e limite do direito das obrigações. Como assim? Vamos destacar aqui, ó. Então, outra diferença aqui em relação ao limite. Em relação ao limite, pessoal, o direito das obrigações, eu acabei de falar para vocês aqui que o direito das obrigações, ele trabalha com a vontade. E aí eu pergunto para vocês, a vontade tem limite? Tem, sim. Né? Tem a função social que limita a vontade, tem a boa-fé objetiva que limita a vontade, né? A moral, a própria lei limita a vontade. Mas tirando essas poucas limitações, algumas que nós temos aí, pessoal, a vontade, na verdade, ela pode criar tudo. Portanto, nós podemos falar que o direito das obrigações, ele é ilimitado. Por quê? Porque a vontade pode criar uma série de obrigações, pessoal, desde que observada a função social, a boa-fé objetiva, a moral e a lei. Se a lei não proibir, você pode criar. E tanto é assim, pessoal, que eu costumo falar. Quantos contratos nós temos no direito brasileiro hoje? Alguém pode contar? Não, impossível. Por quê? Porque é ilimitado. Ah, mas o Código Civil, ele traz lá os contratos que nós temos. Sim, só que aqueles contratos são apenas os contratos típicos, contratos nominados. Nós temos os contratos atípicos, aqueles que não estão previstos na lei. E que a vontade pode criar. Né? Por exemplo, o contrato de leasing já foi um contrato atípico, um contrato que não estava na lei. E nem por isso ele era proibido. Por quê? Manifestação de vontade. A vontade é livre para criar uma obrigação. Já nos direitos reais, não, pessoal. Nos direitos reais, nós temos uma limitação, exatamente por causa da ordem pública. O direito real é limitado. Só vai ser considerado direito real, pessoal, aquilo que está no artigo 1225 do Código Civil, e além desse artigo aí nós vamos ter a enfiteuse da Marinha, né, que está numa lei especial e que está aí, tem projeto de lei para extinguir essa espécie. Mas basicamente, pessoal, nós temos nossos direitos reais nesse artigo aqui, ó. Se não está nesse artigo, não é direito real. Então veja, pessoal, que é bem limitado. São alguns incisos que estão especificando quais são os direitos reais que nós temos. Sem eles, sem essa especificação, nós não vamos ter aí o direito real. Outro ponto importante, pessoal, quanto à duração e extinção. Quanto à duração e extinção. Veja, pessoal, que em relação à duração e extinção, é outro ponto interessante do direito das obrigações e dos direitos reais. Por quê? Veja, o direito das obrigações, ele se extingue com o tempo ou ele se perpetua no tempo? Obviamente, pessoal, que o direito das obrigações, ele é um direito temporário. Por que um direito temporário? Porque necessariamente um dia ele vai extinguir.
seja pelo cumprimento da obrigação, seja pelo descumprimento da obrigação, ou até mesmo pela prescrição, quando o credor não exige o seu direito, até mesmo a prescrição ela acaba com o direito das obrigações, ou seja, uma hora o direito das obrigações ele vai acabar. Já o direito real não, pessoal. A essência do direito real é que ele é, em regra, perpétuo. Traduzindo isso, pessoal, ele não se extingue pelo não uso. O direito real ele não se extingue pelo fato do seu titular não usar o direito em si. E eu já vou explicar isso daí. Como é que funciona? Vamos fazer o seguinte, ó. Imagine a seguinte situação. O credor de um direito. Eu tenho lá uma dívida, um cheque. O que acontece se o credor não usar esse cheque? Ou seja, se ele não depositar esse cheque ou se ele não cobrar esse cheque? Esse cheque vai prescrever, correto? Beleza. A mesma coisa, pessoal. Você ganhou um presente aí do seu pai, da sua mãe, da sua namorada, não sei. Você ganhou um presente. E você não gostou desse presente. Você não vai falar para ele que você não gostou. Você não vai falar para a pessoa que te deu que você não gostou. De duas uma, ou você vai jogar fora, ou você vai guardar. E nunca vai usar. E aí você guarda esse presente por 1, 5, 10, 15 anos. E ele fica guardado no seu guarda-roupa e você nunca usou. A minha pergunta é, você perdeu a propriedade desse presente? Essa camisa que você ganhou, que você não gostou, você perdeu a propriedade? A resposta é não. Veja, pessoal, que nem mesmo o decurso de 15 anos sem usar aquele presente, sem usar aquela propriedade, você não perdeu o seu direito sobre ela. Por quê? Porque o direito real ele é perpétuo. Ou seja, enquanto não houver uma causa extintiva desse direito, eu não tenho a extinção dele. Enquanto não houver uma causa para encerrar o direito real, ele vai continuar. Ele vai se prolongar no tempo. Cuidado só para, pessoal, não confundir essa prescrição que eu estou falando aqui, extintiva, com a prescrição aquisitiva, que é a uso capião. Tá? E aí uma outra situação que nós também daqui um pouquinho vamos esclarecer para vocês. Tá? Mais uma diferença, pessoal, em relação à ação. A ação, o nosso direito obrigacional, ele é baseado em ações de natureza pessoal, por exemplo, ações pessoais. Por exemplo, a ação de cobrança ela tem natureza pessoal, a ação de indenização tem natureza pessoal, e o direito real, pessoal, ele é defendido, é protegido por ações de natureza reais, ações de natureza real. Ações reais. Exemplo, a ação reivindicatória, pessoal, que é o exemplo máximo da força do direito real. Outra diferença que nós temos que considerar aqui, pessoal, é em relação à aderência. Direito das obrigações, pessoal, não tem aderência. O que é essa aderência e o direito real tem ela? A aderência, pessoal, eu costumo falar da seguinte forma. A aderência é como se fosse você colar o dedo com o Superbond. Creio que aí praticamente todo mundo, se não colou o dedo com o Superbond, um dia vai colar. Isso aí é um fato da vida. Então vejam, quando você cola o dedo com o Superbond, pessoal, o Superbond ele gruda no seu dedo e ele não solta de jeito nenhum. E o direito real ele funciona dessa mesma forma. O direito real ele gruda na coisa e ele não larga de jeito nenhum. Ele vai acompanhar a coisa onde quer que ela vá, com quem quer que ela esteja. E isso faz gerar, pessoal, outras duas consequências. A sequela e a preferência, que são característicos do direito real. Sequela, você poder exigir, perseguir a coisa com quem quer que ela esteja, e a preferência, você, titular do direito, tem preferência de exercer esse direito em relação àquela coisa. E isso é característica do direito real. O direito das obrigações não tem. Outro ponto, pessoal. Abandono. O direito das obrigações, pessoal, não pode ser abandonado. Não tem. Já o direito real pode. E quer ver como é que funciona? Veja, por que o direito das obrigações não pode sofrer abandono? Por um motivo bem simples, pessoal. O que acontece se o devedor abandona uma obrigação? Simples. O credor vai executar.
Ele vai se tornar inadimplente e o credor vai executar. O que acontece se o credor abandona uma obrigação? Simples também. Essa obrigação vai prescrever. Por quê? Porque nós vimos que a obrigação ela tem caráter temporário. Em última análise, o que acaba com a obrigação é a prescrição. Você vai ter o direito, mas você não vai mais poder exigir esse direito. Agora vejam, pessoal, o direito real, ele pode ser abandonado? Vamos pegar a seguinte situação. Lembra aquele presente que eu falei para você que você não recebeu e não gostou? Em vez de você guardar ele, você jogou fora. Ou vamos mudar um pouquinho esse exemplo. Você recebeu um buquê de flores do seu ex-namorado. Ou você recebeu um presente da sua ex-namorada. E que você não gosta, você não quer. O que você vai fazer? Vai guardar? Vai lá guardar para ficar lá chorando as mágoas da falta dela? Ou dele? Não. O que você vai fazer? Vai jogar fora, vai jogar no lixo. Né? Esse ato de pegar aquela coisa que é sua e jogar no lixo significa que você está abandonando. Então vejam, pessoal, que o abandono é próprio do direito real. E outras características que também são próprias do direito real, pessoal. A posse, os direitos reais são suscetíveis de posse, as obrigações não são. E mais um outro ponto. Só os direitos reais são suscetíveis de usucapião, né? Que é do Instituto da Usucapião. O direito das obrigações também não são suscetíveis disso. Então, pessoal, vejam que são dois institutos bem distintos, bem diversos, bem separados, né? Espero aí ter esclarecido algumas dúvidas relacionadas a esse assunto, né? Quem ainda tiver alguma dúvida pode aí manter contato comigo, o meu e-mail, né? Todo mundo já sabe, gilbertomarchetti@gmail.com ou gilberto.marchetti@unigram.br, né? Também tem lá o nosso Instagram, Gilberto Marchetti, nosso canal no Facebook, também Gilberto Marchetti. Né? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu like, né? Compartilhe com seus amigos, ajude a divulgar aí o nosso canal, beleza? E mande aí também as suas sugestões para nós, ok? Beleza, pessoal? Até a próxima. Obrigado, até mais.